Bom dia, pessoal, aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, Notornier, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo, Cavaleiro Templário, certo? Sou artista plástico. Venho falar aqui a vocês sobre o projeto Discussão das Artes. O projeto Discussão das Artes é um projeto onde faremos uma exposição itinerante nas cidades do Agreste Pernambucano, certo? Estou aqui de frente à casa de Antônio dos Santos Coelho. Antônio dos Santos Coelho, que foi cavaleiro professo da Ordem de Cristo, certo? Ele era fidalgo. O que é ser fidalgo? Fidalgo era todos os homens que nasciam descendentes de templários do Conselho dos 13 Rosa Cruzes. Então ele tinha direito à participação dos lucros aqui da Ordem Templária, certo? Da Ordem de Cristo. Ele recebeu a Sesmaria e veio aqui para o Brasil. Ele tinha um navio próprio, certo? Uma nau própria, e ele veio para cá em 1781. Se tornou capitão-mor da vila de Simbres e tinha cerca de 200 engenhos. Ao morrer, ele deixou uma tonelada de ouro na sua casa, em uma das suas casas, lá na Rua dos Coelhos. A Rua dos Coelhos foi toda fundada por ele no Recife. Hoje em dia, aqueles casarios antigos que fazem parte da Rua dos Coelhos, do Recife Antigo, pertencia tudo a Antônio Coelho, a Antônio dos Santos Coelho. Antônio dos Santos Coelho também era descendente de Duarte Coelho. Então ele recebeu por hereditariedade uma parte de Pernambuco como herança de família. E a Ordem Templária, o projeto de Discussão das Artes vem, além de expor quadros, obras artísticas, a gente vai fazer uma turnê por essas histórias, contando essa história, e vamos fazer também um documentário. Então, vocês que queiram fazerem parte, é só nos procurar e para ser um parceiro do projeto Discussão das Artes. Bom, continuando o nosso documentário da Vila de Simbres, essa aqui é a introdução ao documentário, certo, gente? Vamos falar tanto do capitão-mor Antônio dos Santos Coelho, né? Isso aqui, veja, é um desenho, certo? Do rosto do capitão Coelho naquela época. Ele precisa ser um pouco... Vamos passar para a tela, certo? Um projeto para a tela. Ele está aqui dividido pela geometria sagrada em quadrados. Só faço todo o desenho assim e depois passo para a tela. Bom. E vamos falar agora das filhas do Antônio dos Santos Coelho, né? Ele teve 6 filhas e uma delas casou-se com o Manuel José de Siqueira. Bom, gente, Manuel José de Siqueira, esse senhor aqui, ó, estou concluindo hoje o desenho dele, certo? Vamos falar um pouco da história de Manuel José de Siqueira na próxima parte desse documentário. Bom, pessoal, continuando o nosso documentário e falando um pouco mais sobre Manuel José de Siqueira, certo? Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse homem que fundou a vila e depois a cidade de Pesqueira, né?
Na cronologia pernambucana, no subsídio para o Estado do Oeste Pernambucano, volume 9, que conta a história de Pernambuco de 1776 a 1800, vai até mais um pouquinho, pessoal. Conta assim, ó. Pantaleão de Siqueira Barbosa. Ele nasceu em 1716 e morreu em 1795, certo? O capitão Antônio dos Santos Coelho já estava morando na vila de Genipapo, certo? Já tinha começado a construção da vila de Genipapo. O Pica Enxu casou no Mochotó com a mochotóense Ana Leite de Oliveira, moça de família com foros de nobreza, pois era filha única, aliás, do português Belchior Rodrigues de Abreu. Veja só, gente. Aquela história que conta que as pessoas que vieram de Portugal para cá para colonizar o Brasil eram pessoas que eram bandidos foragidos lá, é uma maneira de colocar na mente dos estudantes uma história ao avesso para que você não vá pesquisar mais, que a história do Brasil está vinculada à Ordem Templária e à Ordem de Cristo, certo? Graças a nós templários, hoje existe o Brasil, existe toda a América do Sul, a América do Norte, certo? Bom, e todas essas pessoas eram fidalgas, eram pessoas que eram descendentes de templários que vieram para o Brasil. E o Pantaleão de Siqueira Barbosa resolveu se casar com a filha de Belchior Rodrigues de Abreu. Ele era fidalgo da segunda casa de Bragança, quer dizer, ele era descendente, ele era primo do príncipe regente, entende? E da sertaneja pernambucana Maria Madalena da Rocha, sendo neta materna do capitão Manuel Monteiro Rocha, tantas vezes citado nesta cronologia, e de Francisco Leite de Oliveira, irmã do capitão Manuel Leite da Silva, o fundador da povoação de Pera de Pachinana. Nelson Barbalho, no seu livro Caboclo de Ororubá, nas páginas 107 e 109, relacionando os filhos de Pantaleão de Siqueira Barbosa, de quem, aliás, pela linha paterna é descendente, escreve: Augusto Duque informa que o mestre de campo Pantaleão de Siqueira Barbosa, falecido aos 29 de junho de 1975, teve como inventariante sua viúva Ana Leite de Oliveira, e que, no respectivo inventário da descrição dos herdeiros, filhos, consta o seguinte: herdeiro maior, o comandante Manuel José de Siqueira, com a idade de 53 anos. Ele era de 1242, viu? O capitão Joaquim de Siqueira, com a idade de 30 anos, ele era de 1765. João Siqueira Barbosa, com a idade de 27 anos, 1768. Luiz de Siqueira, com a idade de 26 anos, ele nasceu em 1769. Antônio de Siqueira Barbosa, com a idade de 25, ele tinha a idade de 20, ele nasceu em 1770. E a Sexta Maria do Ó, com a idade de 18 anos, ele nasceu em 1777. Pantaleão de Siqueira Barbosa, filho, com a idade de 16 anos, certo? Ele nasceu em 1779. 7 filhos, portanto, deixa Pica Exu, ao falecer, todos nascidos de Mochotó. O capitão Manuel José de Siqueira, dono da fazenda Santana, comandante do Mochotó,
Bom, continuando, o Capitão Manuel de Siqueira, esse aqui, gente, olha, Capitão Manuel José de Siqueira, viu? Esse aqui. Dono da Fazenda Santana, comandante do Mochotó durante muitos anos, inclusive em 1802, quando colaboraria com o inspetor Custódio Moreira dos Santos, nos reparos e alargamento do caminho da Boiada, base da estrada Tronco Central de Pernambuco, a BR-232 dos dias atuais. Veja, pessoal, essa BR é a que vai de Arco Verde até o Recife, certo? E na construção dos respectivos currais e pousadas em territórios sob sua jurisdição. Sargento Mor do Ararobá, vamos falar disso daqui a pouco no próximo vídeo. E depois Capitão Mor de Simples, fundador por volta de 1800 da povoação lestina, no qual se origina a cidade de Pesqueira, casado com Clara Coelho dos Santos, que também assinava Clara Coelho Leite Torres, filha do Capitão Mor Antônio dos Santos Coelho da Silva, português, detentor do maior fortuna do agreste e do sertão de Pernambuco, naqueles idos, e da cibrense Teresa de José Leite, havendo 9 filhos do casal. O Capitão Joaquim Inácio de Siqueira, considerado o Adão do Ararobá, também comandante do Mochotó, em sucessão a Manuel José Siqueira, homem calmo, honesto e trabalhador, casado com Maria de Jesus Bezerra Cavalcante, filho do capitão Leonardo Bezerra Cavalcante e de Catarina Chandriana Paz, sendo neta paterna do capitão Mor Manuel Leite da Silva e de Maria de Anjos Cavalcante e Albuquerque, e materna de Manuel Camelo Pessoa de Sá e de Luísa Lins da Rocha Vanderlei. O casamento havia 20 filhos, os célebres 20 de Pesqueira. Bom, gente, vamos dar uma paradinha aqui para depois. Agora eu vou falar sobre o livro. Vamos falar agora sobre a carta patente do Sargento Mor Manuel José de Siqueira. Esse mesmo senhor aqui, ó, do desenho, sempre lembrando, certo? Caetano Pinto de Miranda Montenegro, do Conselho do Príncipe Regente Nosso Senhor e da Fazenda, comendador da Ordem de Cristo. Veja só, quem está nomeando ele, por razão da mãe dele ser descendente, do pai dele ser descendente dos Braganças, certo? Deu a ele, por morte do Antônio dos Santos Coelho, certo? Deu a ele a seguinte carta patente. Aliás, ainda não tinha havido Foi no ano de 1811 isso, gente. Certo? Ainda não tinha havido a morte do Capitão Mor Antônio dos Santos Coelho, não, veja só. Essa carta foi dada por dois motivos. Porque ele era filho de Pantaleão, que era da casa dos Braganças, era primo do príncipe regente Dom Pedro I, e porque o Capitão Mor Antônio dos Santos Coelho, que fazia parte da Ordem de Cristo aqui no Brasil, certo? Pediu que o genro tivesse essa patente, certo? Então vamos lá. Bom, gente, dando continuidade aos nossos estudos aqui do Sargento Mor, né? E depois da morte
de Antônio dos Santos Coelho, que ficou sendo capitão-mor da Vila de Simples, né, o Manuel José de Siqueira, certo? Ocorreu que o seguinte, após a morte do capitão-mor Antônio dos Santos Coelho, o Manuel José de Siqueira entrou em conflito com Francisco Xavier. Francisco Xavier era casado com essa moça aqui, ó. Opa! Ana Vitória, certo? E os dois queriam o cargo de capitão-mor, né? Então, o que foi que aconteceu? Veja, vou continuar aqui e vou conversar com vocês. A maior tragédia do Ararobá, vamos começar a falar sobre ela. Antônio dos Santos Coelho da Silva, fundador da fazenda Genipapo, foi capitão-mor do Ararobá, cargo militar mais importante daquela época. O português que manteve-se no posto até sua morte em 1822 era o homem mais rico de Pernambuco, dono da grande fortuna e poder. Na sua casa não havia varões, moças apenas. Essa série de características atraía muitos homens em busca de crescimento social, econômico e político. Aliás, as terras onde hoje está a cidade de Pesqueira pertenceu primeiro ao capitão Antônio dos Santos Coelho, certo? Que deu a Manuel José de Siqueira como dote pelo casamento com sua filha, Clara Coelho dos Santos. Com ele, vê-se claramente como esse enlace foi importante para Siqueira, fundamental para que ele se fixasse na região em lugar estratégico e o exato lugar onde ergueu a fazenda que mais tarde se tornaria sede da Vila de Simples. Outro casamento importante, saído da casa de Santos Coelho, foi de Ana Vitória dos Santos Coelho. Vamos aqui de novo. Ana Vitória dos Santos Coelho. Com Francisco Xavier Paz de Melo Barreto, o casal foi viver na fazenda Poços de Patos. Pronto, gente, aqui vai ter a foto da fazenda Poços de Patos agora, viu? Pronto, o casal foi morar na fazenda Poços de Patos, né? Onde ergueram uma enorme casa em terras também recebidas de Santos Coelho em forma de dote. Veja, gente, essa cidade, essa fazenda hoje é a cidade de Poção, certo? Dos dois genros do capitão eram diferentes ao extremo. Siqueira era sargento e sertanejo da região chamada de Mochotó, rude, violento e de pouca cultura. Era adepto de resolver tudo na violência. Não conhecia o que era a justiça, embora tivesse sido capitão-mor. Embora fosse homem do governo, Xavier era do litoral, tinha cultura e valorizava as letras. Na residência construída em Poço de Patos, deixou bem a sua marca de cultura e bom gosto. A casa tinha capela interna e biblioteca. Ao redor da propriedade havia um muro com um portão de ferro bem trabalhado das janelas. 17 eram vidraças finas trazidas de Portugal, conforme nos conta José de Almeida Maciel em Pesqueira e o antigo termo de Simples, de 1980.
A única coisa que os dois tinham em comum era a ambição pelo poder. Não se davam, eram inimigos declarados. Xavier era alvo constante das críticas do velho sertanejo Siqueira, que dizia que homem como aquele vinham para o sertão em busca apenas de vantagens, de tirar proveito das moças do interior. No entanto, o próprio Siqueira não enxergava que ele também agia por puro interesse. Quando da morte do capitão dos Santos Coelho, em 1822, deu-se início a uma guerra entre os seus dois genros, que lutaram pela promoção de sargento-mor. Quer dizer, não era de sargento-mor, era de capitão-mor, gente, porque sargento-mor, o irmão, o senhor Manuel de Siqueira, já era, entende? Patente que ambos detinham. Para a de capitão-mor, foram muitas emboscadas e suas entre os homens das duas fazendas. Era Poço Pesqueira contra Poço de Patos, que depois se tornou Poção, né? As ameaças eram constantes, que sempre acabavam em sequências de pura violência, mesmo tendo sido os dois finalmente elevados à patente que tanto desejavam. O orgulho de ambos não os deixava de dividir o título. Os jornais da época levavam a pouco essa guerra, que ficou conhecida em toda a província, inclusive na capital. Foi uma história de muitos capítulos e de final trágico. Com o foco desta matéria é apenas um destes capítulos. Vamos a ele. Siqueira, apesar de ter Xavier como seu maior inimigo, nutria muita simpatia e apreço pela sua cunhada Ana Vitória. No entanto, acabou sendo o principal acusado da maior tragédia havia na família. Em 27 de dezembro de 1829, na boca da noite, Dona Ana Vitória ouve uma voz conhecida chamar a porta da fazenda, Poço de Patos. Ao abri-la e recebida por vários tiros e cai ferida. Os homens da fazenda saem ao encalço dos atiradores, mas estes fogem e não são encontrados. Nunca ficou comprovado que Siqueira tinha sido o mandante do crime, mas certo que os tiros eram destinados a Xavier e não a sua esposa, Dona Ana Vitória, viu? Esta aqui, ó. Vê, pessoal, ali dá pra ver uma, duas, três jazidos. Naqueles jazidos ali ficam os restos mortais das filhas de Antônio dos Santos Coelho, que ele teve 6 filhas, certo? Inclusive da filha dele, que foi assassinada pelo coronel Manuel Pereira de Pesqueira, fundador da igreja de Pesqueira, certo? Ela queria uma parte da fortuna e ele queria tomar tudo porque ele achava-se no direito de tudo, mas ele não era fidalgo, ele era descendente de índio. Então está aqui a lição de jazido da família dele, certo? Bom, foi sepultada na capela de Jeripapo, deixando 10 filhos órfãos, entre eles Francisco Xavier Paes Barreto, com 9 anos de idade. Este mais tarde se tornaria conhecido e respeitado conselheiro Paes Barreto. Depois da tragédia, Xavier foi para Recife, levando os filhos. Abatido com o ocorrido, debilitado por problemas de saúde, viu ainda a paz que já não tinha se abalada, mas ainda mais por ações judiciais que ameaçavam o sequestro de seus bens. Sua saúde foi então minguando cada vez mais e
e os inimigos não lhe davam trégua, diz José Almeida Maciel em sua obra citada, a propósito de justificá-lo quando não lhe abateram piedosamente discernia preocupações únicas entre os seus desafetos de pesqueira. Para atender uma determinação judicial, Xavier precisou voltar para o interior, fixando-se no Brejo, onde na época estavam residindo os ouvidores da comarca do Sertão. Eles acabaram determinando um curador para seus filhos e também a abertura do seu inventário, que ocorreu no dia 2 de dezembro de 1830, o mesmo dia ao qual recebeu a notícia da morte de sua sogra, Dona Teresa José de Jesus Leite. Não pôde comparecer ao sepultamento em Jenipapo devido a mais um agravo de sua frágil saúde. A vida lhe aplicava castigos em cima de castigo, até que sua luta chegou ao fim no dia 18 de dezembro de 1830, quando seu corpo e mente não aguentou mais o sofrimento aos que foram submetidos. Àquela altura, Siqueira já tinha se reconhecido. Àquela altura, o sargento Manuel de Siqueira, esse rapaz aqui, ó, já tinha se recolhido em posto pesqueiro, já em idade avançada, e abatido pelo ocorrido com a cunhada que tanto estimava, passou a ter uma vida de tristeza. Diziam alguns que sua reclusão se deu por remorso, mas de fato nunca se conseguiu provar que ele fosse o mandante do crime. Bom, gente, essa aqui, ó, é Dona Teresa, certo? Teresa de Jesus, a esposa de Antônio dos Santos Coelho, certo? Que está enterrada naquela capela que falei agora, anteriormente, na vila de Jenipapo. Bom, gente, nesse vídeo, no vídeo da vila de Jenipapo, está enterrado também, além de Ana, Ana dos Santos Coelho, está enterrada Dona Teresa, a mãe dela, Vou mostrar para vocês Dona Teresa agora nesse próximo vídeo. Como falei antes, o Xavier, Francisco Xavier não conseguiu, não pôde participar dos enterros de Teresa de Jesus Leite, não pôde comparecer ao sepultamento em Jenipapo, há mais um agravo de sua frágil saúde. Bom, o fato é que ele veio a falecer, em dezembro daquele ano. Não pôde comparecer ao sepultamento em Jenipapo devido a mais um agravo de sua saúde. A vida que lhe aplicava castigo em cima de castigo, até que sua luta chegou ao fim no dia 18 de dezembro de 1830, quando seu corpo e mente não aguentou mais o sofrimento os quais foram submetidos. Naquela altura, Siqueira já tinha se recolhido a posto pesqueiro, já em idade avançada e abatido pelo ocorrido com a cunhada que tanto estimava. Passou a ter uma vida de tristeza. Diziam alguns que sua reclusão se deu por remorso, mas de fato nunca se confirmou. Provavelmente comprovada que ele fosse o mandante do crime. A questão fica apenas na acusação. Em 19 de outubro de 1831, o velho capitão falece em sua fazenda, sendo sepultado na capela de Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Encerra-se a maior disputa que se tem notícia de ocorrido em terras cibrienses. Siqueira e Xavier faziam história na política, fizeram riqueza, ganharam respeito e muito prestígio em sua época.
mas findaram penosamente. Para concluirmos, irmãos, nossos documentários, esse nosso documentário, vocês lembram de Felipe Belo, né? Felipe Belo está aqui na imagem, coroado à esquerda. Pronto. Nos reencontramos várias vezes no período do Papa Sixtus e depois nos encontramos eu como escravo e ele como Manuel José de Siqueira. Esse aqui do lado. A mesma arrogância, a mesma prepotência que passava por cima de tudo e todos. São o mesmo ser em corpos diferentes, certo? Felipe Belo, à esquerda, e Manuel José de Siqueira, certo? Que matou a Ana Clara, Ana Vitória, filha do capitão Bom Antônio de Santos Coelho, e que matou vários índios e que era arrogância em pessoa. Recentemente, o Felipe Belo, que renasceu como o Manuel José de Siqueira, reencarnou como índio lá em Pesqueira. Mas isso é uma outra história que vamos contar depois. Como venho falando sobre as minhas existências, nessa existência em que o capitão Antônio de Santos Coelho teve como genro o Manuel de Siqueira, que foi o Felipe Belo, eu, Maxwell Rodrigues, que fui o Jacques Noley, fui e lembranças de outras passagens biológicas pelo sistema, pela Terra. Eu falei que fui escravo do capitão Antônio de Santos Coelho e vivi um período aqui nessa vila e outro período em Bonito, na fazenda Monte Sombrio, que pertencia a Antônio de Santos Coelho, certo? A fazenda Monte Sombrio até hoje tem uma placa na frente que diz propriedade de Antônio de Santos Coelho, 1761, que era a data que ele veio para o Brasil, certo? Que ele nasceu. Temos documentos que registram, cópias de documentos naquela época você não era registrado no cartório, né? Você tinha um batistério, a igreja tinha completo controle de todas as pessoas que nasciam no Brasil, índios e nobres, né? Então, ao encerrar-se o período imperial, certo? Os documentos, tanto da Vila de Simbres, quanto tudo que pertencia à Igreja Católica, a esses batistérios, foram levados para o Museu do Pomar, em Portugal. Então, o capitão Antônio de Santos Coelho, como eu já falei em outras postagens anteriormente, ele, além de ser, ele era o maior produtor de algodão, de açúcar e de cachaça do Brasil naquela época. E era o homem mais rico de Pernambuco, certo? A sesmaria dele, a sesmaria do Ararobá, hoje são as seguintes cidades: Sanharó, Poção, Pesqueira e a cidade de Brejo da Madre de Deus. Todas elas faziam parte da fazenda do Antônio dos Santos Coelho. Uma das filhas de Antônio dos Santos Coelho, Clarice, casou-se com o político Miguel Arraes de Alencar. Um dos netos de Antônio dos Santos Coelho, o Barão de Vila Bela,
foi ministro de Dom Pedro II. Em uma das suas casas no Recife, quando Dom Pedro II veio para Pernambuco, ele se hospedou na casa do Barão de Vila Bela, no Recife, havendo um baile, uma recepção